Sejam muito bem-vindas ao Pod Nua. Eu sou a Emir Hecker. E eu sou a Thaís Furtati. E esse podcast é um lugar para você se sentir livre, leve e nua. E hoje estamos aqui para falar de um tema bem bombástico: infertilidade. Nossa convidada hoje é Juliana Cavalieri. Juliana é a primeira de 3 filhas mulheres. O feminismo se fez tão presente que a convidou para ser seu estudo por muitos anos. Médica ginecologista, encontrou seu propósito em acompanhar o desenvolvimento fetal em uma das fases mais potentes da mulher, a gestação. Mãe do Henrico e do Filipe, hoje exerce também o rastreamento e mapeamento da endometriose na sua prática clínica e vem falar um pouco com a gente sobre infertilidade nos dias de hoje. Seja muito bem-vinda! Obrigada, obrigada pela oportunidade, por ter, como falar desse tema tão importante hoje em dia, que tem entrado bastante nas casas dos casais, Então acho que é um tema que tem que ser difundido, tem que ser falado. A parte da ginecologia, da questão da infertilidade cresceu muito, questão desde atendimento, exames, laboratórios, Existem muitos médicos já especialistas nessa área. Então, acho que é um tema super válido para conversar um pouquinho. Sim. E eu acho, Ju, que a nossa geração veio de uma geração onde a gente temia muito a gestação, Sim. Enfim, eu comecei a usar a pílula aos 14 e dali emendava uma pílula na outra até os 30, quando daí eu comecei a me questionar como que ia ser esse meu maternar, Mas, na verdade, hoje a infertilidade é uma pandemia silenciosa. Isso aí. Né? É isso mesmo. Tu acha que vem desse uso de anticoncepcional por muitos anos? O que você acha? Assim, por que a infertilidade está tão comum? Então, eu acho que assim, antigamente era bem esse o quadro, Eu, inclusive, também, na adolescência, quando iniciei a minha menarque, os ciclos menstruais também tinha bastante sangramento, então a primeira coisa que foi me dada é, olha, você pode usar esse anticoncepcional, você vai regularizar o seu ciclo, vai diminuir o seu fluxo, e assim usei por uns 14 anos também. Se falava muito em gravidez na adolescência, tinha-se muito medo, e tem a razão de por que ter o medo da gravidez na adolescência, Ainda existe muito isso, e traz mais riscos, para as gestantes, entre outros fatores, tá? Mas sempre se abordava numa consulta ginecológica o não engravidar. Como eu faço para não engravidar, Ninguém conversa, assim, pelo menos na época que hoje em dia eu acabo fazendo mais ultrassonografia, parte da ultrassonografia, mas quando eu fiz a residência, atendia consultório, a gente realmente pecava um pouco em questionar futuro obstétrico das pacientes, Você pensa em engravidar? Quando você pensa em engravidar, Isso tá nos teus planejamentos? Não, a gente só falava assim, queres engravidar agora? Não. Então tá, então vamos ver o que fazer para você não engravidar. Mas tu acha que esse aumento veio também com o aumento do diagnóstico das complicações? Porque eu acho importante também a gente pensar nessa linha do tempo. A gente teve um salto de gerações, Então obviamente que as nossas mães nos criaram pra gente ter um futuro, pra gente não depender financeiramente de marido, pra gente trabalhar. Então, elas fizeram lá atrás o seu melhor, Estavam sendo super disruptivas de chegar, nos levar no ginecologista e falar, dá uma pílula pra essa menina, Sim. Então, ao mesmo tempo, a gente tá nessa geração agora com esses novos diagnósticos, que a gente não falava tanto disso lá atrás. Então, será que as duas coisas estão combinando? A gente está engravidando mais tarde, a gente está também fazendo mais esses diagnósticos? Sim, eu acredito que seja bem isso, A mulher, ela tem postergado a maternidade por conta exatamente disso, que a nossa geração veio para falar assim, não, a gente pode, a gente vai chegar lá, a gente vai ser independente, eu quero ser... E não é assim só, ser independente intermediário, a gente quer ser o melhor. Então, vou fazer a melhor residência, depois eu vou fazer mais um R4, um R5, um R6, e nas outras profissões a mesma coisa, Eu vou estudar, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado, e lá pra frente
eu penso nisso, né? Então a mulher tem sim postergado, as mulheres têm chegado a iniciar as tentativas mais tarde, e querendo ou não, as mulheres perdem 11% da sua fertilidade por ano após os 35 anos. 11%. Então 11% é muito. É muito. É muito, né? Após os 35 anos, né? Se a gente parar pra pensar, né? Então, assim, tem essa questão toda. Tem também, que já está bem discutido, o fator de que a população está mais obesa, a obesidade está mais presente, querendo ou não, né? Isso hormonal na mulher acaba fazendo mais síndrome do ovário policístico, dentre outras alterações hormonais, que acaba dificultando também a questão da gestação, é um dos fatores de risco para a infertilidade, né? E hoje em dia existe a endometriose, que tem sido muito mais diagnosticada também, que é presente aí em 20 a 30% das mulheres com infertilidade, né? Ela é uma das causas importantes da infertilidade, que provavelmente tem essa questão de agora está sendo muito mais diagnosticada. Não só porque antigamente todo mundo... né, existe essa teoria de que todo mundo usava anticoncepcional, então não se sabia quem tinha ou quem não tinha. Mas hoje em dia, os métodos diagnósticos e os aparelhos ultrassonográficos, a gente consegue diagnosticar endometriose superficial de 2, 3 milímetros. Então a gente consegue ter muito mais precisão no diagnóstico. Vamos fazer um parêntese aqui, Ju, e explicar o que é endometriose. Eu acho isso bem importante. Assim, sim, né? sim. Então, o nosso útero, ele é dividido em 3 camadas, tá? Ele tem a camada mais interna, eu não tenho uma foto aqui agora, eu devia ter trazido uma foto, que é o endométrio, que é a camada que todo mês ele vai proliferar com os nossos hormônios, né, sexuais e descamar na menstruação. Em volta dele existe uma camada de músculo, que é o miométrio, e ele tem, digamos, uma roupinha que é a serosa, que mantém ele, né, naquele formato, digamos assim. A endometriose são essas células endometriais fora do útero. Tá? Então tem várias teorias. A primeira camadinha lá dentro, a mais interna. A mais interna que insere em outro lugar que não é o útero. Em outro lugar que não é o útero. E aí existem várias teorias para endometriose, né? Uma que era super difundida era a menstruação retrógrada. Então mulheres que tinham um fluxo menstrual muito grande, aquela camada descia, escorria pela vagina, mas também subia pela trompa e pingava na pelve. E aquele implante endometriótico gruda naquela pelve e vai todo mês ali, conforme os hormônios sexuais proliferando, aumentando de tamanho, e aí causa uma inflamação local ali, né? E causa uma aderência. E aí a mulher vai começando a implantar mais. Existem outras teorias que já estudaram também, que é a genética. Então, agora eu não vou lembrar o nome do médico, mas tinha um médico que estudou bebês que faleceram antes de 2 anos, e ele viu que existiam células endometriais nessas crianças, então antes da menarquia, digamos, antes do primeiro fluxo, fora do útero. Então existe também que possa ser questão genética, tá? De ter essas células que daí, conforme depois entra na menarquia, vem os hormônios, vai proliferando em outros lugares, Até né? porque pode ser a distância também, o foco. O foco pode ser aqui no músculo do diafragma, então tem um monte de paciente que eu atendo que fala assim, todo mês eu tenho dor no ombro. Aí tu vai ver, ela tem foco no músculo do diafragma, né? A gente procura endometriose em tudo. Mas intra-abdominal. Intra-abdominal, Só mas pode ter intra-abdominal. pulmonar também. Tem mulher que tem pulmonar também. Nossa. Tem. E como é que eu faço esse rastreamento, assim, por exemplo, né? Se tem pulmonar, então só um ultrassom não me Ou pelo menos quais são os sintomas que essa mulher possivelmente tem todo mês, que faça ela pensar. A pulmonar é muito mais rara, tá? Vou te dizer que assim, ali na clínica eu nunca peguei, né? O outro médico que eu trabalho, o Dr. Marcelo Pedrassani, que é um mestre em endometriose, ele já pegou pacientes que tinham, tá? Mas ele é um cara fora da curva, assim, também. Ele sempre passa ultrassom, mas é legal fazer tomografia às vezes, tá? São pacientes que todo mês vão dizer que tem cólicas, né? Aumento do sangramento, dor na relação. Aí começa a ficar mais específico. Então eu tenho dor no ombro, todo período menstrual, a pessoa pode ter escarrar-sangue no período menstrual. Tem mulheres que, por exemplo, eu fiz uma cirurgia de apendicite por vídeo, aí menstrua pelo umbigo, porque deu implante endometriótico na cicatriz. Né? Então existem vários sintomas, sangue na urina, sangue nas fezes, e aí a gente vai pensando nos locais que essa paciente um pouco mais específicos, mas eu acho bem importante a gente trazer aqui essa fala tua,
da cólica ou da dor durante o período menstrual. Porque muitas vezes a gente tá como médica do outro lado e pergunta, mas como que é essa dor? Quando que ela vem? E às vezes a gente também tá tão atribulado na vida pensando, eu nem sei, me dói, mas é importante saber se dói e tá menstruada junto, né? Então isso vai nos facilitar pra gente entender isso. E se tem uma cólica que é acima do normal, investigar, né? Não ficar assim, a minha família também tinha, minha mãe tinha, a avó tinha, e todo mundo tinha. Uma paciente minha me contou essa história, eu demorei muito pra procurar ajuda, porque todas as mulheres na minha família sempre tiveram cólica e me falaram isso desde criança, então eu nasci achando que esse era o jeito que se menstruava todo mês, né? A mulher subestima muito, né? A sua dor, né? Sim. A mulher subestima muito, né? Não, é normal. Mas é bem importante isso, tu falou. Então, os sintomas iniciais geralmente são cólicas menstruais, dor para ter relação e um fluxo aumentado no período menstrual. Só que conforme o andar Que mulher que não tem isso? Mas com o andar da carruagem da doença, aí é que entra, assim, ela começa a poder ter dor sempre. Porque ela começa a ter uma pelve tão inflamada que o corpo vai tentar, né, vai tentar acalmar aquela inflamação e aí faz aderência. E aí ela começa a ter dor não só no período menstrual. Então, às vezes a paciente, sei lá, tem uma constipação junto, vai evacuar e ela tem dor, porque ela tem uma aderência do intestino lá atrás do útero. Então, o início começa assim, só no período, e depois ele pode abranger também fora do período, né? Aí é interessante tu perguntar lá pra aquela pessoa, lá na tua adolescência, como é que era? Porque daí geralmente era bem no início, assim, né? E ela fala, não, lá era só no ciclo mesmo. Sim. Eu acho que é muito importante a gente trazer nessa medicina que a gente acredita, né, Thaís, a consciência do corpo de cada mulher, né? Porque eu lembro, assim, que eu só fui ter uma consciência do meu ciclo com 30 mais, né? Porque até então eu nem ciclava. Eu nem sabia como que era, né? Eu não sabia se doía, se não doía, o que era. Eu só não queria, eu detestava menstruar, eu detestava minha menstruação, porque a TPM era muito ruim. E ali eu fui silenciando o meu lado feminino, né? E me desconectando de mim mesma. Então é isso. Vem uma cólica, eu não dou bola, porque eu tenho que tocar aqui. Sim. Vem uma dor, eu não sei. E aí quando eu paro para olhar para isso, já é um pouco tarde, né? Eu acho que isso que é o que muita gente está vivendo hoje, chegando tendo consciência tarde. Sim. Incluindo eu também fui assim. Eu fui conhecer o meu ciclo lá na faculdade, assim, quando eu entrei na faculdade. Que daí eu larguei a pílula, vi o que eu queria da vida, daí depois coloquei um Mirena, mas mesmo com Mirena eu ciclava, então foi quando eu comecei a me conhecer mais ou menos. E ficar sem anticoncepção só quando eu decidi engravidar. Só quando eu decidi engravidar. E também importante a gente trazer aqui que, na verdade, muitas pacientes têm, eu acho que eu tenho endometriose e por isso eu já uso o anticoncepcional. E o que a gente está trazendo aqui hoje é a importância que a endometriose tem dentro da infertilidade. Então, mesmo essa mulher que já suspeita desse diagnóstico, que teoricamente está usando esse anticoncepcional, ela ainda não sabe como que vai ser o dia que ela resolver tirar esse anticoncepcional e tentar engravidar, né? Isso, a gente acaba pegando bastante paciente, assim, na clínica, porque o tratamento da endometriose, ele é muito voltado, muito pessoal. Para o indivíduo, né? Por quê? Vai depender se essa mulher quer engravidar, vai ser uma indicação. Se essa mulher não quer engravidar, vai ser outra indicação. Dependendo de onde ela tem lesão de endometriose, vai ser uma indicação. Então, tem lugares que geralmente a pessoa não quer engravidar, eles tentam tratamento clínico, né? Que é para melhorar sintomas, que é usar o Genogest, né? Só que dependendo de onde eu tenho endometriose, se ela tem endometriose intestinal que possa causar alguma obstrução, ou no apêndice que possa, né, vir a dar uma apendicite, ou uma endometriose grande que pegue o ureter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga, e eu já vi mulher perder o rim, porque não sabia que tinha endometriose, estava comprimindo, e aí fez uma hidronefrose e o rim foi porque
não sabia, né? Então, que daí tem indicação cirúrgica. Por isso que eu sempre oriento assim, você tem a clínica de endometriose, você tá acompanhando com o seu ginecologista, você iniciou um tratamento e você ficou bem com o tratamento, que bom, mas faça um rastreio. Faz uma investigação para ver onde que tem, quanto que tem, de quanto em quanto tempo tu pode voltar a acompanhar, né? Tem mulheres que tem que fazer de 6 em 6 meses, tem mulheres que pode ser anual, tem mulheres que tem que ser mais cedo, depende de onde tá. Faça um rastreio bem feito, né? Para ter noção de onde estão essas lesões, né? Sim. Isso é muito importante. E aí começa um outro... Quando a gente começa a fazer essa... querer engravidar, né? É o tudo ou nada, né? Isso. Você vive um tudo ou nada, assim. E aí começa, não, vem a pressão do vamos lá, né? E transa, e faz vê quando que tá ovulando e bota o termômetro, vê onde a temperatura... A carinha feliz, o exame da carinha feliz. Da ovulação, né? E aí começa aquela corrida contra o tempo, e aí... Deu 6 meses e não. E deu 1 ano e não. E aí aquela coisa, é meu, é do meu parceiro. Será que essa relação começa também a relação, dá um BO ali na própria relação? Sim, porque começa a ficar mecânico e robótico, né? Tal dia a gente tem que ter relação porque a carinha tá feliz. Não é porque minha carinha tá feliz, é porque a carinha do exame tá feliz. E ao mesmo tempo aumenta já todo o cortisol e tudo, assim, atrapalha a você ovular, né, Ju? A gente tem um componente psicológico muito grande também quando a gente quer muito esse filho. Muito. Mas também acho que é importante a gente salientar aqui que muitas vezes, dependendo da idade, eu acho que muda também o tempo que a gente vai ficar tentando fazer isso. E também quando que a gente vai começar a investigar, né? E é muito comum as mulheres serem muito investigadas. E os homens, depois de toda a investigação da mulher, que é uma investigação muito mais invasiva, daí sim é que vão fazer o espermograma, que é muito simples, que é só ir no laboratório e coletar um pouco de E que é 35% das causas, né? E que é 35% das causas, olha só. A infertilidade, as referências, né, às vezes pode variar um pouquinho, mas acomete em torno de 10% dos casais tentantes, né? Então, assim, ela está presente em muitos casais, né? Existem dados que dizem que apenas 50% dos casais tentantes vão engravidar no primeiro ano, tá? E aí, que a gente estava conversando, né? A taxa de fecundabilidade, que é a chance de uma mulher engravidar num ciclo, é 20%. É muito pouco. É muito pouco. Né? E a chance dela conseguir a fecundidade, eu sempre me enrolo nessas coisas, que a chance dela levar essa gestação a termo é 15%, então é pouco, né? E a infertilidade tem várias causas, claro que na mulher tem a causa tubária, que é quando a trompa não tá agindo de forma correta, né, que são 35% dos casos, a masculina, que são 35% dos casos. Só aí a gente já tem 70%, olha só. Exatamente. E aí entra a baixa reserva ovariana e endometriose em 20%, e as infertilidades de causa não aparentes são o resto, porque ainda tem as infertilidades de causa não aparente. Você faz tudo, tá tudo normal e nada aparece. Né? Esse é um grande desafio também, né? Porque ao mesmo tempo que a mulher tá tentando engravidar, ela já foi revirada, fez esse monte de exame, não identificou nada, ela tá nesse limbo aí, sem causa aparente. A vida tem que seguir, ela tem que continuar trabalhando, tem que continuar vivendo, e parece que a gente acaba depositando muito nossa felicidade nisso, né? Então, um acompanhamento psicológico é essencial nessa fase, né? Para que isso não vire uma obsessão e que a vida fique estagnada, né? A gente coloque... Então, a mulher tem muitos outros sonhos além da maternidade. Existem outras formas de maternar também, exatamente, né? Para esses 20, 15... Quanto por cento de causa indefinida? Dá 10, né? 10%. Dá 10%. E para as mulheres saberem, né? Então, se você tem menos de 35 anos... para considerar, então, uma infertilidade primária, né? Você não engravidou durante 1 ano de relações sexuais 2 a 3 por semana, mais ou menos, de frequência de relação sexual. Por 1 ano, você
tem indicação já de investigar, e mulheres acima dos 35 anos a gente tem que correr um pouco mais contra o tempo, 6 meses, já tem indicação de começar a investigar. Né? E quando que a gente faz o antimileriano aí, que tá nessa polêmica? Então, o antimileriano ou a contagem de folículos, que você pode fazer a avaliação da sua reserva ovariana tanto hormonal quanto por imagem, né? Você pode fazer com ultrassom, tá? Você pode sempre fazê-las, mas elas variam durante o ciclo, tá? E varia conforme a idade da mulher. Então, assim, eu fiz a minha reserva ovariana e deu boa. Eu tenho 32 anos, mas não dá pra traduzir isso no ano que vem com 33, sabe? Não é uma coisa que você pode levar. Aquele recorte naquela época. Isso, exatamente. Porque varia. O que a gente tem que tem uma noção, assim, que bem legal, que dá pra dizer que geralmente acontece é lá no final. Quanto tempo falta pra eu entrar na menopausa? Aí você vê nas mulheres mais velhas quantos folículos tem, fala, mais ou menos aí 6 meses a 1 ano. Esse dado aí a gente consegue ter mais certeza, mais precisão, assim, Porque você vê, eu engravidei porque meu colega falou, olha, teu ovário, né, eu não fiz, existe uma data pra você fazer ultrassom de contagem de folículos, que é lá no início do ciclo. Eu acabei fazendo do meio pra trás porque o objetivo do meu exame não era esse, mas ele já contou, né. E ele falou assim, Ju, se tu tens a ideia de ser mãe, se tu pensa nisso, conversa com teu namorado, porque teus ovários não são muito bons. Claro que não é a época de fazer, mas eu tinha bem poucos folículos dos meus ovários, assim. E aí eu já repeti o exame, e aí eu falei, vou lá, só pra ver, né? E já tava melhor, assim, sabe, hoje, depois de 2 meses. Sim, e que idade que valeu tu a tinha pena lá ter os naquele primeiro? Que idade 32, que tu tinha a primeira vez? 32, que é super jovem, né, gente? E dava uma reserva ovariana quase baixa, assim, né? Eu acho importante também a gente falar que a gente consegue melhorar a nossa vitalidade ovariana com dieta boa, sim, com algumas suplementações que a gente sim. sabe hoje. Então, mudança do estilo de vida, eu acho que a mudança do estilo de vida, ela tudo. também, né, melhora a nossa reserva ovariana, e até para os homens, né, a vitalidade do espermatozoide. Então, acho que não dá para você entristecer num diagnóstico de reserva ovariana ruim, né? Eu acho que você pode fazer muito, né? Eu tenho uma reserva ovariana ruim, pronto, e aí não ficar naquele diagnóstico. Eu acho que hoje eu tento questionar muito os diagnósticos que estão sendo me dados, sabe? E tomar muito essa frente de, não, eu posso melhorar a minha dieta, eu posso ir atrás de coisas que me fazem bem, né? E até, por exemplo, falando de infertilidade mesmo, quando eu fui querer engravidar, tive toda essa busca, comecei a fazer uma suplementação, e não conseguia. E fui fazer uma constelação familiar, assim, porque pra mim também tinha ancestralidade no negócio, que eu tenho as avós também com muitos abortos, muitos abortos na família, aquela coisa toda, e então acho que quando a gente fala de infertilidade, dá pra gente ter a medicina a nosso favor, ter também a medicina da saúde a nosso favor e ter também outras coisas que possam nos ajudar, porque a gente entra quando vem o diagnóstico que você não pode ser mãe, acho que mexe muito com a mulher. É pesado, né? E na verdade assim, né, esse diagnóstico vai depender também de umas outras etapas que seguiriam, né? Mas acho importante da fala da Aimee também da gente trazer a importância do profissional de saúde começar a falar sobre planejamento familiar, né? Com as mulheres que vão, porque a gente é orientada a consultar o gineco todo ano pra gente fazer os nossos exames de rotina, então é um médico que a gente tem uma proximidade durante toda uma vida fértil e que muitas vezes é só vamos trocar o anticoncepcional, não vamos, e a gente não começa a falar sobre planejamento familiar, que eu acho que é a grande virada agora dessa nossa... Sobre fertilidade. Sobre fertilidade. Se quer ou não, porque assim, se a pessoa já decidiu que ela não quer, tudo bem a gente não abordar esse assunto,
Mas mesmo em relações homoafetivas e tudo, hoje a gente tem todas essas outras formas de fazer, de construir uma família. Então, busquem profissionais que falem sobre isso, tragam essas conversas também nas consultas de vocês, para que vocês tenham as informações necessárias, para que não seja tarde a hora que vocês desejam e, enfim, decidem por isso, né? Por isso que a gente está trazendo essa conversa aqui hoje. Sim, exatamente. Eu acho que isso é o principal, assim, né? É um profissional que você acredite, que você tenha segurança e questione e converse com você sobre isso. E ficou em dúvida, procure também um outro, pegue uma segunda opinião, né? Porque isso que a Aimee falou é muito importante, né? A gente tem o orgânico, mas a gente tem o espiritual também, né? Eu, quando tentei engravidar a primeira vez, a gente demorou 5 ou 6 meses também. Não tinha motivo pelo qual eu não estava engravidando, né? Tava tendo as relações frequentes, até então, não tinha endometriose, eu tinha feito lá o rastreamento por conta, nunca tinha tentado, então não tinha indicação de fazer, mas eu fiz, porque estava ali na clínica, né, tinha essa oportunidade de fazer, eu fiz. E eu procurei o meu lado espiritual também, eu fui atrás, né, fui me conectar comigo mesma, né, existe muito isso, tenho relato de pacientes. Isso é muito engraçado, porque eu sou capricorniana, eu sou bem prática, às vezes eu sou meio cética demais. Eu vi que tu falou que tu era assim, eu era aquela criança que nem dava trabalho pros meus pais, e eu era bem assim também, porque eu era, né, tudo certinho, prático, correto. Mas hoje em dia não, eu acredito muito nisso, né? Então eu tenho uma amiga que decidiu ser mãe, assim, um exemplo dela pra mim é uma bênção tão grande, assim, o exemplo dela que eu falo, às vezes conto o exemplo dela para as outras pacientes, né? Que ela decidiu ser mãe mais velha, porque ela tinha já uma formação, aí ela resolveu fazer outra formação, e aí o período de residência tal, foi tentar engravidar mais velha, não conseguiu, começou a investigar, aí foi pra FIV, foi indicado FIV, porque ela não estava conseguindo, e então vou captar meus óvulos, né? E aí começou a falhar, ela não conseguia ter óvulos. Ela foi diagnosticada com uma falência ovariana precoce e foi dado 2 alternativas, ou você pega o óvulo de uma ovodoadora, ou vocês adotam, né? Porque a gente já tentou várias vezes a fertilização e não deu certo. E aí ela e o esposo, então vamos entrar na fila da adoção, entraram na fila da adoção, não sei se eu quero ovo doação, não sei se meu desejo é ser mãe ou estar grávida, né, porque você não precisa estar grávida para ser mãe, né, existem outras formas de maternidade, né. E aí eles foram viajar e ela engravidou espontaneamente na viagem. E aí teve o primeiro bebê, consegui, né, tudo bem, não posso engravidar, aí ela engravidou de novo. Veio. Quem explica? Parece que o corpo. Quem explica, né? Entende, não. Ela acabou perdendo essa gestação, mas ela pensou, tudo bem, né? Engravidou de novo. Então, assim, uma pessoa com um diagnóstico de reserva ovariana precoce engravidou 3 vezes espontaneamente. Né? Então, eu acredito muito no espiritual. Tem algo que a medicina não explica. Tem, né? com certeza. E eu acho que é muito legal a gente dar importância a isso, porque, né, 3 médicas falando que tem um componente que a gente não consegue explicar. Porque senão a gente perde as esperanças, talvez, né? Eu acho que a pessoa sabe ali o que está reservado para ela. Claro que ter esperanças... Sim, acho que a pessoa tem que ter o pé no chão. Tem que ter o pé no chão. Você tem que ter o pé no chão, você tem que saber onde você está pisando. E tudo né? a partir desse diagnóstico também, né? Se a gente encontrou uma causa, beleza, a gente tem uma causa, mas se a gente entra naquele outro limbo ou de uma reserva ovariana que também fica difícil da gente definir, a gente começa... Claro que isso vai sempre andar em paralelo, né? A medicina junto com as outras curas que são essenciais aí, porque tem toda essa questão do feminino, né? Sim. E acho importante, se alguém tá escutando e é tentante, esses dias eu assisti a Mariana Rios, aquela atriz, ela fez uma comunidade do Basta Sentir, eu acho que ela chama, porque ela contou todo esse trajetória dela na tentativa de ser mãe. E que ela também achou que não, agora eu resolvi, agora então vou engravidar, e não foi assim, e aí ela perdeu.
E aí agora iniciou todo um processo de congelamento, tinha uma reserva baixa, então acho que, sei lá, ela já tá há 3 anos nessa função, né? Uhum. E aí ela fez uma comunidade, um local mais seguro para falar, onde ela faz um documentário relatando todo o processo, assim, né? Então é importante ter esse lugar de acolhimento e conversar com outras pessoas também que estão passando por isso, né? Isso é essencial, né? Eu acho que a maternidade por si só, quando se consegue de forma fácil, já te exige um psicológico e espiritual muito grande. E aí, a questão da infertilidade mais ainda. Se a paciente consegue ter um apoio psicológico junto, é uma coisa multidisciplinar, né? Não é só a medicina em si, né? Psicológico e até um lugar seguro que ela consiga ser introspectiva com ela mesma, assim, um yoga, uma dança, que ela consiga se conectar com o corpo dela, isso é muito importante também. Isso é essencial para os pacientes. Porque eu acho que resgatar, e aí volto, né, quando eu realmente quis engravidar e quis ser mãe, eu tive que resgatar meu feminino. Eu acho que por isso que hoje eu falo tanto de feminino, né? Porque a gente vai indo para um masculino que faz e que dá, né? Mas a maternidade é algo muito de receber, de se colocar vulnerável. E aí, para você ser mãe, eu acho que você tem que resgatar o seu lado de receber. Senão você não tá apta para receber. Bem. Né? Então, eu voltei para yoga, voltei às minhas práticas, voltei a ouvir mais meu corpo, voltei a colocar uma saia, né? Então, muitas outras práticas que falei, não posso esquecer do meu feminino, né? E eu acho importante a gente voltar e se conectar com a mulher que se é para estar realmente apta a receber esse ser. Né? Que é uma coisa também que a gente não fala, a gente só daí quer fazer 1000 exames e fazer não sei o quê, então já vamos fazer uma FIV, né? Porque hoje são muitos filhos de FIV, eu acho que a FIV é maravilhosa, realmente, ela dá esperança para essa mulher que não está conseguindo, mas também tem um lado de vamos fazer FIV para escolher quem vem para, né, menina, é o melhor gene que eu quero escolher, e aí a gente, mais uma vez, a medicina, ela, sei lá, né, ela escolhe muito, né, e ela rouba aquele espaço que é o se conectar e o confiar no que tem para ser, né. Enfim, só um parênteses, né? Não, eu acho que tu estás certo na tua colocação, né? Eu acho que a FIV veio para ajudar muita gente, né? Em várias. Então, casais soro-discordantes, casais homoafetivos, né? Casais até de infertilidade primária que não conseguem. Mas eu acho que a pessoa tem que ter o pé no chão de saber que não é assim um caminho tão fácil. Tanto em questão de sucesso, quanto o caminho em si, né? Isso é importante falar. Eu tive uma amiga, claro que eu não faço tratamentos, né? Mas eu tive uma amiga, um relato que era minha paciente também, que eu fiz um rastreio dela, todo da infertilidade e tal. E que, ela foi lá, a gente rastreou, ela tinha uma endometriose, ela estava tentando engravidar há 2 anos, não conseguia, não tinha fator masculino, ficou como a endometriose a causa da infertilidade dela. Vamos indicar uma FIV pra você. Aí fez a FIV, tirou os óvulos, ela tinha os ovários lindos, ela conseguiu acho que uns 22 óvulos, se eu não me engano, bastante. Super coleta. Só que aí é um funil, porque ela coletou 22 óvulos. Aí estavam lá os óvulos dela lindo, vamos fazer embriões. Dos 22 foi pra 8. Então só 8 se formaram embriões. Dos 8, ela fez teste genético, já que ela tinha feito FIV, só 4 eram geneticamente normais. Então, assim, olha o funil, né? De uma pessoa com 32 anos, tá? Que conseguiu, graças a Deus, numa só retirada de óvulos, tirar 22, né? Dos 4, estão lá os 4 bem bonitinhos, agora vamos implantar. Mas eu preciso que o endométrio, que é aquela camada mais inteira do útero, tenha uma certa espessura, que a casa esteja pronta para esse bebê entrar, né? E aí ela não conseguia espessar o endométrio. Por que razão? Aí começa toda uma investigação endometrial, aí faz biópsia, faz medicação na tentativa de melhorar aquele endométrio e tal.
Só sei que ela ficou uns 7 meses nessa luta do endométrio. Então tava tudo pronto, o embrião tava lá, mas ela não conseguia. Um caso lindo. Um caso lindo, que era tem um caso fácil, digamos assim. E ela não conseguia. E no fim ela fez um ciclo natural e deu certo. Sim. Então, assim, as pacientes têm que entender só que não, tá, então eu vou pra uma FIV, tudo bem, mas tem o pé no chão que talvez não seja tão simples assim. E que o caminho, ele é muito individual, né? Então, assim, a FIV ficou meio que essa solução mágica, mas até chegar lá e a coisa acontecer, cada mulher vai ter o seu caminho que ela vai trilhar, né? Exatamente. Porque justamente tem outras variáveis que não são palpáveis, que a gente não consegue entender nesse E que a gente nem imagina que existem, né? Sim. Porque é um mundo muito de quem faz só a parte da infertilidade. Até eu na residência, como no SUS não tem, na residência a gente não vê isso, né? Então só quem realmente vai depois fazer uma outra especialização nisso que vai entender sobre. Então é um mundo que até nós, ginecos, que não temos essa especialidade, não vivemos. Sim. Né? Eu acabei estudando um pouco depois por conta do rastreio que eu faço, dessa parte que eu acabei pegando. Sim. Né? Então isso é bem importante também a gente trazer, que muitas vezes no SUS a gente vai ter dificuldade de ter acesso a essas informações. Sim. Porque um clínico geral não recebe essas informações na sua formação, né? Sim. Então isso já é um recorte. Mas as informações estão... Por isso que a gente tem todos esses programas também, e a Mariana Rios também fazendo isso, esse compartilhamento de informações para que isso acesse outras mulheres também. Com certeza, com Sim. certeza. Porque hoje em dia a infertilidade, tudo bem que ela tá mais presente, parece, né? Mas também tá mais presente aquela mulher que já tá deixando esse maternar lá pra frente. Sim. Então, com 37 eu vou congelar meus óvulos, não, porque eu quero engravidar só com 42, porque eu acho que é isso, eu acho que a Cláudia Raia teve com 52. A Cláudia Raia foi um caso sério. Então, Pro mundo da infertilidade. Não, eu acho que bom pra ela, fico super feliz. Mas assim... Mas não pode tomar o exemplo dela como... Colocou o maternar, jogou o maternar lá pra cima... sendo isso comum na população geral, né? E às vezes a gente começa o plano lá pra frente. E só que eu acho que o que tu tá trazendo aqui, Ju, é importante. Vamos ver como que tá a tua fertilidade lá atrás, né? Pra ver se você pode fazer igual a Cláudia Raia, ou pra ver se você realmente consegue ser mãe lá com 40 e poucos. Se tem uma indicação de congelamento de óvulos de fato, né, que pode, se tiver condições, e entender como que vai ser todo esse processo e que isso não é uma garantia de filhos. Sim. Exato. Pode ser também um arsenal aí pra mulher que deseja gestar mais tarde. Porque né? congelar óvulos também tá mais um check, né, na vida da mulher. Sim. O assunto, vai fazer na manicure, fala botox, fala congelamento de óvulos, ele entra junto ali naquele assunto do dia a dia corriqueiro das mulheres com 30 a mais, assim, né? A títulos da mulher. Então, o homem não pensa em congelar os espermatozoides para ter um filho. Ou cuidar dos seus espermatozoides, né? Porque também envelhecem, né? Mas, né? Então, virou mais um ponto para a mulher, né? Enfim, né? Acho que a maternidade, ela traz... A gente aprende que é da mulher muito, né? Sim. Enfim, né? Falando agora da Ju mãe, né? A maternidade nos traz esse lugar que vai sobrar mais pra mulher. E Com isso certeza. pra mim foi uma coisa assim, meu Deus, isso foi um banho gelado, assim. Eu imaginava, mas agora eu tenho certeza. Mas aí tu aprende que, assim, que também tu tem as coisas boas do vai sobrar mais pra mulher, né? Com certeza. Eu brinco, né, que a amamentação, eu tô amamentando meu segundo agora, né? Eu tenho 1 ano e 2 meses, assim. É uma prisão deliciosa. Mas é uma prisão. Né? Porque, por exemplo, eles estudam aqui perto do meu trabalho, porque eu consigo sair e amamentar ele no meio do dia. Mas eu tenho que ir buscá-los. O Léo até fala, Sérgio, quer ajuda? Eu falo, mas é que eu tenho que ir lá amamentar. Né? Tanto porque ele precisa, quanto se eu não for amamentar, eu não aguento de novo os peitos, que os peitos ficam cheios. Então tem essa questão também, né? Não é só a criança. Tava brincando com o Léo que a gente foi num casamento agora, mês passado. E, gente, eu tive que ir embora do casamento porque eu tinha esquecido a minha bombinha. Ai, sim. E eu tava morrendo de dor. Né? Então, assim, são coisas da maternidade que
que não, a mulher é a maternidade. Que não se expõe, né? Não tem como. Que ainda está dentro da barriga, às vezes eu fico pensando, nossa, será que eu vou lembrar de levar a bombinha? Eu fico sempre nessa expectativa. Daí eu falo, não, mas de certo eu vou sentir, né? Porque eu ainda não tenho essa consciência. Mas é isso, eu fui né? no congresso recentemente em São Paulo. Beleza, eu levei a bombinha pra São Paulo. Mas eu não levei a bombinha para o congresso. Eu fui no banheiro ali, ó. É o que eu tinha. Porque dói. Ou era assim, ou eu tinha que ir embora do congresso. Então, ninguém me contou que era assim. Não, fora as roupas, assim, você tem, né? Segundo o Léo, eu tenho um monte de roupa que ele fala que eu não uso, mas é que são roupas que não dá pra você amamentar com facilidade. Mas eu não quero me desfazer delas, porque eu espero no futuro próximo não estar aumentando e voltar ao meu corpo pré-gestação para caber de novo nessas roupas. Então eu ainda não me desapeguei. Tem tudo isso, assim, na maternidade que a gente não tá preparada. E que é gostoso de descobrir, né? Ah, com certeza, né? E Ju, e falando um pouco de você, assim, e da Ju mesmo, falando um pouco de cobranças, né? Se fala que é capricorniana e que eu sei bem como é que é isso. Ai, meu Deus, essa rigidez já nasce com a gente já nasce um bebê sério, né? Com metas e resultados. E como diz a Dilma, dobra a meta quando chega na meta. Exato. E agora a gente tem um quadro, que é o quadro do espelho, que eu te convido a realmente se despir aí de todas as rigidezes, vamos dizer assim, né? Da rigidez que a gente leva, né? E como que é pra você ficar nua? Literalmente, assim. Leia-se nua do jeito que tu... Qualquer forma. De qualquer forma. Que quiser dar. Se for literalmente, pra mim é muito fácil. Se eu pudesse, acho que eu sou meio índia. Que em casa, assim. Não, em casa, a minha irmã brinca comigo, ela sempre fala assim, Ju, todo mundo tem um vizinho pelado. Tu é a vizinha pelada. Porque em casa, assim, ó, se eu puder, eu tenho essa relação comigo mesma. Que tudo. Muito tranquila, assim. Claro que tem as minhas questões pós 2 gestações. Se eu passar na frente do espelho, às vezes eu volto, né? Porque o corpo muda muito, né? Tem coisa que ainda vou pedir ajuda. Mais pra frente, esperar a amamentação. Então, mas eu sou bem tranquila quanto a isso, assim. De passar peladona na casa, Nossa assim. Senhora. De botar biquíni pra praia. Mas peladona, porque pra mim, a parte de cima até vai. Depois da amamentação a gente desapega da mama, né? Mas a parte de baixo eu ainda dou uma travada, assim. Ainda não consigo fazer aquele desfile peladona, assim. Não, tô falando agora realmente a parte de baixo, assim. Não é nem por não estar pelada, é mais pra sentar no sofá, essas coisas assim, né? Tá. Mas não tenho problema com isso, não. Maravilhosa, adorei. Maravilhosa. Não, quanto a isso, sou bem tranquila. O Léo que gosta. O Léo se diverte em casa, eu acho. Mas na praia eu já tenho mais daí questões, a gente tem a questão assim. da comparação, né? A gente já entra no não é nem só comparação, assim, eu comigo mesma, hoje eu não sei, depois de grávida, achar um biquíni que não marque tanto, pra mim é uma coisa que pega, sabe? Às vezes sem nada fica melhor do que com alguma coisa. Sim. Entendeu? Sim. Porque eu não sei, maiô também não é a fase de transição do guarda-roupa que as mulheres falam depois da gestação também, né? Que ainda não encontrou exatamente o que Fico de biquíni, né? Mas assim, é engraçado. Botar um biquíni pra mim às vezes é pior que pelado, né? Que engraçado, né? E o estar, daí no ponto de vista, por exemplo, estar nua na maternidade me pegou mais, assim, de criação com os filhos, ter que me despir das minhas crenças, assim. Olha, foi bem sofrido com o primeiro filho. Com o segundo... Gente, toda mãe devia ser mãe de 2. No sentido de que olha aí, Aimé. A maternidade do segundo é uma beleza. É uma delícia. É uma delícia. Não te cobra tanto. Por quê? Porque tu já sabe, assim, eu não sei, eu tenho muito problema quando as coisas saem fora do meu controle capricorniano, né? E aí o primeiro filho saiu total do controle.
né? Meu primeiro filho tinha muita cólica, chorava muito. Aí eu tinha dificuldade de filtrar os palpites. Ai, não dá chupeta, aí dá chupeta. Aí ele tinha aquela necessidade de sucção, ele ficava 9 horas no meu peito. Eu não conseguia ir no banheiro, eu não conseguia tomar um banho. E aí eu decidi dar chupeta com 1 mês e foi a minha salvação. Porque aquilo pra mim, ele chorando, eu não consigo. Com o choro dos meus filhos, parece que liga uma sirene na minha cabeça e eu fico completamente atordoada, né? E o segundo, eu já sabia que se chorasse um pouco não ia morrer, sabe? Que tudo bem. E o segundo, você entende que o primeiro também precisa. Então, se o pequeno chora e tem outra pessoa pra atender, você deixa e você dá atenção aqui. E aí eu não sei, o meu segundo filho, não sei se é porque ele foi mais tranquilo, talvez primeiro, ou se ele foi mais tranquilo porque eu era mais tranquila. Muito. Mas a maternidade do segundo é uma beleza. Nesse quesito de tu se autoconhecer, sabe? Já a minha gestação do segundo foi caos. A do primeiro foi muito mais legal. Engraçado, A da né? gestação é uma também. né? Porque tem isso também, o maternar, né? Eu gestante, se eu tivesse tido a gestação do segundo por primeiro, eu não teria engravidado de novo. Porque foi muito alto risco, né? Eu tive placenta prévia, com sangramento, eu fiquei em repouso desde 25 semanas. Meu filho foi um prematuro tardio, ele nasceu 36 semanas, mas já teve toda aquela tensão. A minha cesárea foi com bolsa de sangue reservada, talvez eu tenha que tirar o útero. Foi toda uma equipe, foi bem tensa, assim, a minha segunda gravidez. A primeira não, nossa, fazia academia, meu Deus, pegava peso, corria. Cada maternária é um único. Já a maternidade, o puerpério foi outro. Foi completamente diferente, assim, né? Foi uma loucura, sempre uma loucura. Ju, e a gente sempre pede no final do episódio uma dica também. Pode ser uma dica sobre o episódio, sobre o nosso tema, mas pode ser uma dica pessoal também. Tá. Enfim. Uma dica, assim, eu acho que em relação ao tema, é importante dar a dica para as mulheres, sabe? Consulte um médico que faça você se sentir segura. Que segurança numa gravidez ou no diagnóstico de câncer, de fertilidade, isso é tudo. Na dúvida, pegue uma segunda opinião. E se for da questão da infertilidade, isso que a Thaís tinha trazido antes, pegue um psicólogo junto, ou tem alguém que você consiga conversar, ou entre em comunidades de outras mães, para você entender que tem mais gente passando por isso, que existem outras informações, ficar mais tranquila, né? E uma dica de vida, assim, que eu gosto muito, eu trouxe esse livro, não sei se vocês já leram. Bailarina de Auschwitz. Eu sou meio que uma amante do Holocausto. É um livro com mensagem, uma história pesada. Mas é um livro sobre resiliência, sobre esperança, sobre coragem e sobre transformação muito bonito. A Edith, eu adoro, qualquer coisa eu empresto, porque eu já li. A Edith, ela foi para Auschwitz com 16 anos, ela era bailarina, e aí invadiram a cidade dela da Hungria e levaram ela para Auschwitz. Os pais já foram mortos no início e ela e a irmã dela sobreviveram. E a história que ela conta dos horrores que ela viveu, assim, de como ela conseguiu se manter corajosa, se manter esperançosa, é muito bonito, né? E aí ela foi encontrada pelo exército americano numa pilha de corpos. Quando ela foi liberada, assim, pra vocês terem uma noção da história dela, né? E pós isso, ela disse que sofreu de estresse pós-traumático até os 50 anos, mais ou menos. E aí ela formou a família dela, ela fez psicologia e hoje ela atua, acho que até 90 anos lá na Califórnia, que ela morava, trabalhando com ex-soldados de guerra e vítimas de violência tipo ela, assim. Então ela tem uma história de vida muito bonita. Que legal. E tem tudo a ver também com a trajetória daí das tentantes também, de ter essa resiliência, de ter de onde tirar forças, né? De ter esperança sempre, né? Esperança sempre. Eu acho muito bonita essa história. Sim. Bom, nós podemos vestir as roupas e aqui a gente finaliza o nosso episódio sobre infertilidade. Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês por aí. A gente agradece ao Da Grati, Estúdio Da Grati e a Gabi Viaras por fazer parte desse podcast e queria convidar vocês para continuar esse bate-papo nas nossas plataformas digitais. Curte, comenta, compartilha e até a próxima, no próximo Pod Nua. Tchau, tchau! Tchau.